A biógrafa do Darré escreveu o seguinte, abre aspas, Darré conseguiu irritar tanto os homens como as mulheres, quando descreveu a mulher como um sócio igual. Estava, evidentemente, mais perto do feminismo patriótico da Alemanha, fecha aspas. É só um aperitivo do que eu vou evidenciar ao longo do vídeo, que a concepção darreísta de libertação nacional também passava por uma libertação feminina, digamos assim. Porque para o Darré, a religião pagã germânica iria dar muito mais valor para a mulher do que qualquer religião abraâmica. E aí, nobres ANCAPs, quem vos fala é o Di ANCAP. Eu vou falar aqui de novo do Walter Darré, já é meu segundo vídeo sobre ele. Estou usando o mesmo fundo, mas não vai ser um vídeo repetido sobre o Walter Darré. Eu vou abordar um aspecto que eu não tinha falado naquele meu último vídeo sobre o Walter Darré. E também, de certo modo, é uma sequência do meu último vídeo, um vídeo que eu fiz sobre o debate entre Aspecto Cinza e a Ana Campagnolo, Eugenia da Aspecto Cinza. Houve tantos feminismos lá no debate da Aspecto Cinza com a Ana Campagnolo, né? Feminismo marxista, feminismo liberal, até feminismo conservador. Como há tantos feminismos aí, eu vou falar também do feminismo patriótico. Marx, ele falava no Manifesto Comunista que havia muitos tipos de socialismo, né? Até mesmo o socialismo burguês e o socialismo reacionário. Mas a gente pode dizer, de certo modo, também que o feminismo do Walter Darré, digamos assim, era um feminismo reacionário, né? Eu não estou inventando, eu sei que parece meme, feminazi, né? Mas não é meme, tá? O termo feminismo patriótico, patriotas feministas, está no livro da Anna Brauer, tá? Que é uma doutora, tá? Em história, tem o livro dela com selo de universidade, tá? Eu até citei a Ana no meu último vídeo, a Anna Brauer, tá? Não estou falando da Ana Campagnolo, não, tá? É uma acadêmica, né, que escreveu uma biografia sobre o Darré. Havia, de fato, esse termo na época. Obviamente, o Darré ele não seria visto como um feminista exatamente nos dias de hoje, mas havia assim, aspectos realmente bem interessantes. Ele foi um personagem muito interessante dentro do movimento nacional socialista, né? Mais dissidente, né? Que destoava mais. Obviamente, não fazendo aqui apologia ao nacional-socialismo de modo algum, que é um canal ANCAP, como o nome diz. E o Walter Darré, ele não se colocava como feminista, pelo que eu vi da obra dele, e não usava esse termo, mas a Anna Brauer fala do feminismo patriótico, e até fala que não era só uma coisa do Darré em si, mas até mesmo da família do Darré. O pai do Darré também era um homem intelectualizado, e ele tinha admiração, por exemplo, por uma feminista sueca, a Ellen Key. Como vocês podem ver aí no artigo da Wikipédia sobre a feminista Ellen Key, ela via a maternidade como algo bem crucial para a sociedade. Enquanto hoje em dia as feministas têm uma hostilidade bem maior à maternidade. É muito difícil encontrar uma feminista que fale, nossa, a maternidade é muito importante para a sociedade, é crucial. Isso é uma coisa que é muito difícil hoje em dia, né? Então, esse tipo de coisa, assim, de não ser antinatalista, isso casa muito com o darreísmo, né? A posição do Walter Darré, que também era natalista, né? E também existe uma questão sobre a religião, que a Ellen Key foi cristã inicialmente, mas ela passou a ser crítica do cristianismo. O Walter Darré ele era ateu e ficou adepto do paganismo germânico, mas tem coisa em comum aí, né, na crítica do cristianismo. Inclusive, há um trecho do livro do Walter Darré que é tanto anti-judaico quanto anticristão. Quando o Darré fala da objetificação da mulher do Ocidente, os nobres ANCAPs que acompanham aqui o canal sabem que eu sigo o individualismo metodológico. Então, por mais que haja citações com generalizações, é óbvio que existem indivíduos em todos os grupos que são boas pessoas. Então eu sei que há judeu que é boa pessoa, que há cristão que é boa pessoa. Então eu nem preciso pedir aqui, obviamente, que vocês tenham senso crítico quando ouvirem o trecho que eu vou ler aqui do livro do Walter Darré. Walter Darré escreveu o seguinte, abre aspas, o judeu conseguiu confundir os valores interiores do homem do Ocidente, tornando-o estranho à sua própria estirpe, e com a pansexualização de todo o processo vital, rebaixou a posição da mulher a uma mera posição de objeto de prazer físico. Se a Igreja, por meio de sua caça às bruxas, nos tirou nossa moral natural ancestral, a ação do judaísmo contribuiu de modo eficaz para corromper o pouco
pouco que ainda restava. A difamação da mulher e sua degradação ao papel de objeto sexual correm paralelas à proscrição do corpo como expressão de saúde e beleza biopsíquica. São todos processos que têm um pai espiritual em comum, Jeová. Esse tipo de pensamento do Darré, ele até ressoa, de certo modo, em feministas atuais, como, por exemplo, a Fernanda Torres, atriz, por exemplo, da polêmica do Oscar e tal, né? A Fernanda Torres, ela chegou a escrever um artigo para a Folha de São Paulo, por exemplo, colocando o Abraão como um nômade cafetão, né? Fazendo um questionamento realmente de provocar, né, cristãos nesse sentido. Abraão foi o primeiro cafetão. A atriz feminista Fernanda Torres, num artigo intitulado Gênesis, publicou no jornal Folha de São Paulo o seguinte, abre aspas, como explicar que o nômade Abraão ofereça a própria mulher aos chefes poderosos de cada cidade que visite, dizendo se tratar de sua irmã? Seria Abraão o primeiro cafetão da história? Essa objetificação que é muito realmente lamentável do judaísmo, a mulher sendo tratada como um mero pedaço de carne. Isso é muito evidente na história de Abraão, nômade mesmo, né? Vendendo aqui e ali. Cafetinagem, ele ganhava, ele lucrava com o corpo da mulher dele em várias brechas para a cafetinagem. Isso também indica que a proibição da prostituição não era algo, nossa, porque estava com uma preocupação, com um pudor. Não, era mais uma questão mesmo de subjugar a mulher, que a mulher não era dona de seu corpo. Porque se fosse um homem vendendo o corpo dela para homens diferentes, como aconteceu no caso de Abraão, isso não seria visto como um crime. A Fernanda Torres, ela escreveu isso no século XXI, mas também no século XXI nós temos um estudo muito interessante da UFMG que fala sobre a etimologia da palavra cafetão. E, curiosamente, ela vem justamente de vestimenta de judeus. Existe esse estudo da UFMG que é muito interessante mesmo. E, obviamente, a UFMG não é nacional-socialista, né? Mas, de certo modo, acaba corroborando também com a concepção do nacional-socialista Walter Darré nesse sentido, né? Eu vou ler um trecho do artigo acadêmico que deu na UFMG, chamado Prostituição e Judaísmo. Abre aspas. A presença de judeus no Brasil praticando o lenocínio teve uma presença significativa, já que o termo kaften se popularizou no Brasil como cafetão. Derivaria de kaftas, tradicional casaco longo usado por judeus do leste europeu. Assim, houve judeus da Europa Oriental entre o final do século XIX e início do século XX que contraíam matrimônio apenas para tornarem suas esposas prostitutas. E realmente é muito curioso, né? Será que essa vestimenta que acabou dando origem à palavra cafetão aqui no português também não tem a ver com essa simbologia de Abraão, né? Que foi o primeiro cafetão nas palavras da Fernanda Torres, o primeiro cafetão, o nômade Abraão? É muito curioso mesmo. A Aspecto Cinza chegou também a questionar um tempo atrás, não no último debate, mas no passado, eu acho que ela nem era do MBL ainda, e ela até se colocou como uma ateia todinha. E ela fez um questionamento sobre a questão do estupro, que nunca é realmente citada na Bíblia. Um cristão tentou rebater Aspecto Cinza. Só que ele rebateu muito feio mesmo, porque o cristão ele foi logo apelar para a Torá, né, para o livro de Deuteronômio. A Bíblia. Eu gosto de chamar de Bíblia, né? Porque eu sou ateia todinho. Vamos pegar a Bíblia e analisar que supostamente é um livro... Você falou ontem também sobre isso, né? Que contém a verdade sobre a condição humana, sobre como as pessoas devem viver. Esse livro, tá? Esse compilado de livros, na verdade, tem um livro só. Um livro chamado Levíticos, explicando para as pessoas a quantidade de barba que elas poderiam tirar do rosto, o formato da barba, se elas poderiam misturar esse ou outro tipo de tecido um no outro. Não tem um livro falando sobre não estuprar criança. Que porra de Bíblia é esse? Me desculpa, mas assim, pelo amor de Deus, sabe que merda de livro é esse? Não fala sobre estupro, especificamente sobre estupro, porque assim... Um livro inteiro falando não pode misturar esse tecido com esse tecido, tem. Um livro inteiro falando sobre genealogia masculina, tem. Mas não tem falando sobre estupro? Quando a pessoa é ignorante
e não entende nada sobre o que está falando, só sai besteira mesmo. Eu vou ler para vocês o que eu separei em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 25. O homem que encontrar uma jovem e lhe fizer violência para dormir com ela, esse homem deverá morrer, deverá ser apedrejado. Nada fareis à jovem que não cometeu falta digna nenhuma, mas o homem deverá ser apedrejado, pois é um caso similar ao do homem que se atira sobre o seu próximo e o mata. E fazer esse tipo de violência contra a jovem quer dizer fazer violência contra a criança ou contra também um menino, tá? Deverá ser apedrejado, deverá morrer, segundo está aqui, ó, na palavra. Curiosamente, ele não citou a passagem completa. Ele não fala que é uma mulher desposada. Ele fala que é qualquer mulher. Ele não estende ainda isso para criança. Algo totalmente fora do contexto do versículo. Ele não citou a palavra desposada. Ele falou como se fosse uma mulher qualquer. Ele ainda falou que poderia ser para criança. Só que o texto lá do Deuteronômio diz que é desposada. Ou seja, aquele versículo que o cristão apresenta como supostamente sendo algo da Bíblia contra o estupro é mentira. Na verdade, aquilo ali é contra o adultério, ou seja, uma mulher desposada. Ou seja, o estuprador, ele não vai ser punido com pena de morte, apedrejado, porque ele estuprou. Não, ele vai ser punido porque ele comeu uma mulher comprometida. Olha só, a Bíblia tão grande, o sujeito vai pegar justamente Deuteronômio, um livro do Velho Testamento, Pentateuco, é a Torá dos judeus. O cristão, para recorrer a isso, é assim, tem que estar muito desesperado mesmo. E também, né, a Bíblia cristã, digamos assim, o Novo Testamento não tem porcaria nenhuma, né? E aí tem que apelar para livro do Antigo Testamento, né? Livro lá dos judeus da Torá, né? É muito curioso isso. E logo depois desse Deuteronômio, tem um porém. Existe um porém, está lá, porém, e aí fala da mulher que não é desposada. O que acontece com a mulher que não é desposada e sofre, né, com essa violência? Ela vai casar, ela vai se casar com o estuprador. Olha só, o estuprador dá um dinheiro lá para a família, né, uma espécie de indenização, e fica com ela. Nossa, olha que coisa linda, né? E fica casada com o estuprador. E ela não pode largar de jeito nenhum. A mulher não tem no judaísmo palavra para falar que é divórcio. Não tem. Só pode se divorciar o homem. Mas, Odinha, essa passagem ainda assim é de Deuteronômio. Então a gente não pode culpar cristão por isso, mas não é curioso que um cristão tenha que recorrer ao Deuteronômio? E ainda assim, quem é que garante que isso dentro do cristianismo seria algo totalmente descartável? Eu realmente não acho que o estupro é o ideal cristão, não acho. Mas o ideal cristão é antifamília. Vide Paulo. Paulo dizia que o ideal mesmo é que você fique sem mulher. Que você seja migtal, como o 3:8 diz, né? Migtal, fica sem mulher. Esse que é o ideal. Família não é o ideal do cristianismo. O ideal mesmo é ficar sem mulher, né? Agora, fora desse ideal, Paulo coloca ainda algumas opções dentro do cenário não ideal. Existe ainda o que é melhor, o que é pior. Então, por exemplo, Paulo fala, ó, se não aguentar, se a chama arder muito, aí se casa. Ó, por que Paulo não poderia dizer então isso para um estuprador de uma donzela que não é desposada? Por que não poderia dizer isso? Paulo poderia dizer, mas já que não aguentou, o fogo foi grande, então casa aí, né? Pede perdão a Deus aí, casa e fica nessa aí, sabe? Com fé em Deus, né? Fé em Jeová, né? Que existe onde que está na Bíblia que vai... Não tem nada no Novo Testamento falando de estupro, não tem. Se tivesse, esse cristão iria pegar alguma passagem do Novo Testamento e teve que correr atrás de passagem do Velho Testamento, porque não tem nada. Aspecto, você tem razão. Eu duvido um cristão refutar isso. Se um cara estupra uma donzela na frente de Paulo, aí Paulo fala assim, ó, tem que casar então. Não é o ideal, vai casar, hein? Não aguenta ser santo, né? No celibato como ele? Então, casa, né? O casamento é um quebra-galho. O estuprador também é um quebra-galho, né? Não é o ideal, mas é um quebra-galho. Infelizmente é isso. Desculpa, por mais que não seja o ideal do cristão o estupro, é uma passada de pano que eu acho deplorável mesmo, sabe? Lamentável. Aí casa aí. Não peca mais não, casa aí, hein? Isso é muito diferente do paganismo germânico, cujo ideal realmente era a família.
Os germânicos, isso tem relato, por exemplo, de Tácito, que falava que os germânicos realmente não havia povo que levava mais a sério o casamento, que mais respeitava o casamento, que realmente via com seriedade a monogamia, era o povo germânico. Tácito falou isso romano. Roma está numa situação muito mais imoral do que os germânicos. Ah, mas Tácito não vale. Ah, tá, mas muitos cristãos usam Tácito para falar do Jesus histórico, né? Que Jesus existiu porque Tácito falou. Então, eu acho que tem que respeitar o relato do homem, né? Até mesmo quem é cristão, principalmente, né? Principalmente quem é cristão, tem que respeitar o relato do homem, né? E ainda no livro Germânia, do Tácito, historiador romano do século I, ele fala da ausência do dote tradicional. Era muito diferente das nações abaixo do mapa, muito diferente. E até mesmo os presentes trocados, segundo Tácito, eles tinham uma natureza que não era comum, algo que não era comum em outras nações. Como, por exemplo, o esposo presenteava a esposa com armaduras, com escudos, com espadas, enquanto a esposa também presenteava o esposo com armas. Era uma proteção mútua. E citando diretamente Tácito, abre aspas, entra como companheira dos trabalhos e perigos do marido, devendo suportar e ousar o mesmo que ele, em paz ou em guerra. Vocês entendem isso? Eles se oferecem mutuamente armas. Nos dias de hoje, seria o quê? Um 3/8, né? A mulher protege também. Tem isso no simbolismo do próprio casamento. Nos dias de hoje, a germânica iria dizer, pega o 3/8 pra mãe, né? Digamos assim, né? Tipo o meme do Goku, né? Mulher empoderada, armada até os dentes. E o feminismo patriótico também entra nisso. Darré chegou a irritar tanto homens quanto mulheres na Alemanha, porque ele colocava a mulher como sendo um sócio igual com o homem. Isso também tem base dentro do paganismo germânico. No paganismo germânico, por exemplo, muita gente fala de Valhalla, por exemplo, o salão de Odin, mas também existe o salão da Freia. E esse salão da Freia vai receber metade dos guerreiros mortos em batalha. Ou seja, não vai tudo para o salão de Odin. Tem também a parte que é administrada por Freia. Ou seja, 50% sócios igualmente, assim como Darré havia dito que a mulher e o homem são sócios em igualdade, né? Odin e Freia tem justamente uma sociedade 50% para cada lado, para seu salão. Então não há essa supremacia do homem que manda na porra toda e a mulher fica quietinha, não tem nada, sabe? Não, a mulher tem vontade mesmo, própria. Isso também pode ser evidenciado no Ramaval 102. Eu vou colocar aqui um trecho do audiolivro que o Velho Lobo publicou no canal dele. Canal bem interessante, já até me divulgou aqui, eu sou até grato a ele, né? E é bem interessante o canal dele, recomendo. Eu vou citar lá do vídeo dele. 102. Em muito, uma donzela é, se olhar com atenção, imprevisível em relação aos homens. Eu então aprendi isso, quando a sábia mulher para a devassidão eu tentei seduzir. Todo o desprezo sobre mim a engenhosa dama buscou trazer, e eu nada consegui dessa mulher. Como vocês podem ver, Odin respeita a autopropriedade da donzela. Não tá casada aqui não, tá? Não é casada, é donzela. E por falar em autopropriedade, que eu defino como liberdade, que é a condição daquele que é dono de si mesmo e não de outrem, eu vou aqui citar também, a título de curiosidade, a etimologia de Friga, deusa germânica, que tem na Wikipédia um artigo falando sobre a hipótese de origem comum com a deusa Freya, mas eu não vou entrar no mérito disso, da origem em si das deusas, mas etimologicamente é bem interessante, né, essa questão que está nesse artigo sobre essa origem. Então, freedom, por exemplo, liberdade, tem uma etimologia em comum com friga. Os cristãos podem debater aí à vontade sobre a liberdade, a autopropriedade da mulher lá na Bíblia, tá? Podem debater à vontade, até hoje estão debatendo aí, até hoje os cristãos podem debater se a mulher pode ensinar ou não na religião deles, né? Como vocês podem ver, no Ramaval 102, Odin, ele meio que é um beta ali, né, digamos assim, na linguagem de hoje. Ele beta a moça, mas
ele sendo rejeitado, não há um ódio, uma revolta do rejeitado, não. O Odin até coloca a mulher como sábia, sabe, engenhosa, inteligente, sabe. Ele não é um estuprador, apesar de haver difamadores cristãos, Saxo Gramático, por exemplo, que difamou Odin, não só Odin, mas também mulheres também, de papel de destaque, ele xingava essas mulheres de prostitutas, que não tinham moral e tal, totalmente antipagão, sabe? E não necessariamente um cristão ele vai ser antipagão assim, mas no caso dele, do Saxo Gramático, ele era realmente antipagão, assim, escancarado, tinha um preconceito muito grande mesmo, sabe? Então tem gente que tenta pegar, sabe, coisa que tá fora das Edas, falando que, nossa, o Odin é estuprador, essas coisas. Isso é uma coisa totalmente lamentável, mas existe, né? Mas nas Edas, a gente vê que o Odin, o Altíssimo, ele não é um estuprador. Ele ainda trata, sabe, com dignidade, muito assim, até enobrece a donzela que o rejeitou. A diferença é que Odin, pelo menos no paganismo germânico, ele não é visto como alguém perfeito. Odin, por exemplo, ele abre mão de um olho para ter mais conhecimento. E ele busca conhecimento, ele está em evolução. Mais à frente, Odin vai falar que ele aprende, né, umas magias e tal, ele começa a ter mais sucesso com as mulheres, né? Mas não é nada de estupro, tá? Nada de estupro. Tem a ver com uma evolução dele também, com conhecimento. Existe também um papel muito importante da mulher, porque Odin, por exemplo, ele aprende com uma vidente. Uma vidente fala, por exemplo, que ele não sabia, ele não estava lá no começo do universo. A vidente conta para ele não sabia disso, né? Dentro do paganismo germânico, o universo surge do choque, né, de mundos de fogo e gelo, né? Depois vem Audunda, que era uma vaca primordial, tá? Ela vem antes de Odin, ela vem antes do avô de Odin, antes do pai de Odin, ela vem antes. A vidente também evidencia isso de certo modo, né? A importância da mulher, né? Da vidente, que ela que tem o conhecimento que Odin não tem. Isso mostra como a mulher, ela tem sim uma posição muito nobre, de destaque dentro do paganismo germânico, muito diferente das religiões abraâmicas. Imaginem vocês, o tal do Jeová que une tudo dentro da propaganda abraâmica, né? Ele une tudo, como que ele iria aprender com uma mulher, né? Nada. Bom, de todo modo, eu não sou mais ateu todinho, mas eu confesso que eu senti falta desse confronto maior da Aspecto Cinza, porque ela já abordou questões muito interessantes e eu até hoje nunca vi um cristão combater de fato o que ela disse sobre o estupro, por exemplo, né, e os direitos das mulheres dentro da Bíblia, né? Eu realmente não vi até hoje. Eu acho que faltou isso no debate dela com a Ana Campanholo. O que eu vi ainda mais no final, eu acho que ela tentou ainda fazer aquele papel meio de ponderada, né? Meio Pondé, né? De ateu Pondé, né? Como o Pondé, ele tenta ficar bem, né, com os cristãos, mas parece que ela está tentando, depois dessa entrada no MBL, ser esse ateu Pondé, digamos assim, ponderado, né? Ou ponderada, que ela está pensando em se juntar aos cristãos para combater o Islã e tal. E o Islã, obviamente, é muito machista, mas a origem é abraâmica também, né? São religiões abraâmicas. Eu não nego que hoje o cristianismo está mais domesticado em geral do que o islamismo, mas a origem é abraâmica. Se o cristianismo ele é mais domesticado, isso seria uma virtude das religiões abraâmicas em si, ou na verdade que essas religiões, judaísmo e cristianismo, por estarem mais no ocidente, elas não passaram também, de certo modo, a se paganizar um pouco mais. Até mesmo uma crítica recorrente aos sionistas que estão no Oriente Médio, por exemplo, diz que eles são, na verdade, imigrantes europeus, né? Porque muitos tiveram lá mistura com europeus, e até mesmo a mentalidade é mais europeia, destoando daquela mentalidade típica do Oriente Médio. Não é isso que é dito, que Israel foi mais uma nação criada por europeus, né? Então ela teria valores mais próximos do Ocidente nesse sentido, né? Ou seja, destoando de um islamismo que é mais oriental, assim, não teve tanta presença, pelo menos até o momento, né? Apesar da grande migração, né, de muçulmanos para a Europa, mas ainda assim o islamismo das três religiões abraâmicas é que menos teve estadia na Europa. Então talvez seja isso. Não é por causa de uma virtude de religiões abraâmicas, é porque algumas religiões abraâmicas estiveram mais na Europa. Mas, de todo modo, a gente vê que existe um contraste gritante entre os germânicos e os abraâmicos. As religiões germânicas, elas davam muito mais valor para a mulher, enquanto as religiões abraâmicas a subjugavam. Melhorou em algum sentido? Sim. Depois, principalmente, com o contato com a Europa, com o Ocidente. Mas esse valor à mulher é mais de origem, realmente, do Ocidente. Um Ocidente
pagão. Mas enfim, pessoal, esse foi meu vídeo, então até a próxima.